E aí, pessoal, um assunto chato, mas que a gente precisa falar. O que há com o Grêmio? O que faz um clube do tamanho do Grêmio cometer a gafe que cometeu antes do jogo contra a equipe do Ipiranga de Erechim? O Grêmio fez um minuto de silêncio a um ex-funcionário que não havia morrido. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu poderia resumir esse conteúdo com a mera informação da gafe cometida pelo Grêmio, mas eu não vou fazer isso, porque a gente precisa avançar um pouco no que está acontecendo de fato em algumas situações envolvendo o Grêmio. Que o Grêmio ruiu dentro do campo, os resultados já nos ensinam. Quem vai dizer que não ruiu? É verdade que a gente tem também a ideia de que o Grêmio, administrativo e financeiramente, é um clube bem movimentado e bem acertado. Também é verdade que o Grêmio fez alguns movimentos nas últimas semanas para melhorar a relação institucional no campo da comunicação, colocando um diretor de comunicação, criando uma assessoria de uma consultoria também na área de comunicação, para tentar entender melhor os mercados que está trabalhando. Tudo isso a gente sabe. Mas quando a gente vai para o fato concreto, tem algumas situações que escancaram a incompetência do Grêmio ou a falta de atitude do Grêmio para movimentar situações fundamentais. O Grêmio até o momento, por exemplo, não lançou nenhum plano de sócios no ano de 2022. Um ano em que o torcedor pede para engajar, suplica para estar junto com o clube. Pois o Grêmio, e nós estamos na metade do mês de março, ainda não lançou um plano de sócio para engajar esse torcedor. O Grêmio monta ações com a Arena e a gente valoriza e elogia que são ações de descontos para sócios, tudo isso a gente sabe. Mas uma ação efetiva para aumento desse quadro, a gente não viu ainda. E ontem, o fato que virou chacota, que virou meme, ele escancara alguns processos que o Grêmio não pode se permitir errar. O Grêmio ontem mandou um comunicado para a imprensa falando do minuto de silêncio antes do jogo contra o Ipiranga de Erechim, para quem não sabe o que aconteceu. E neste minuto de silêncio, que sempre existe para as vítimas da Covid, o Grêmio incluiu um ex-funcionário, o Limonada, tradicional funcionário que já está aposentado, tradicional funcionário do Grêmio do vestiário, querido por todos no Grêmio. Todos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, figura muito querida, muito querida. Pois ontem, o Grêmio anunciou, foi o Grêmio que anunciou, que Limonada havia falecido e o minuto de silêncio era para ele. E aquilo também, de alguma forma, todo mundo que convive na imprensa, por exemplo, que tem acesso ao vestiário, que tem acesso às pessoas, conheciam o Limonada. E aquilo, obviamente, ganhou corpo. Pô, que coisa, Limonada, todo mundo colocando assim um carinho imenso, que é uma pessoa maravilhosa. Pois no fim do jogo, o Grêmio, da mesma maneira, pelo WhatsApp, mandou para a imprensa o desmentido do episódio envolvendo o Limonada. Ali o Grêmio diz, olha, foi um erro de informação, o Limonada não faleceu e a gente pede desculpas e tal pelo ocorrido. Gente, é evidente que os erros acontecem, a gente também não está aqui para dizer que não acontece, tudo isso acontece. Mas quando tu soma algumas coisas dentro do que está acontecendo no Grêmio, tu vê que nós temos dificuldades maiores do que propriamente um erro num WhatsApp apressado, num erro de posicionamento aqui ou ali. Os erros são maiores, os erros são mais grosseiros, como esse, que é uma gafe sem nome, uma das maiores gafes da história, mesmo que a repercussão seja menor. Claro que teve gente que se assustou, que teve desrespeito com a família, eu não quero nem entrar nisso, eu estou falando mais no âmbito mais geral, mais global, não estou querendo entrar no ato específico assim ou no fato
em cima, claro, da tristeza da família, que deve ter se sentido muito ofendida com esse episódio. Não quero nem entrar nisso. Eu quero entrar no maior. O Grêmio, que tem algumas regras de convívio, que tem algumas situações que precisa se abraçar, se aproximar dos sócios, não faz isso. Não se aproxima do torcedor, não consegue se relacionar. E em fatos pequenos também mostra incapacidade no seu quadro às vezes. Não sei se houve diminuição do quadro, não sei se o Grêmio deixou de cuidar de processos mais fortes. O fato é que nos últimos anos o Grêmio diminuiu as suas organizações, diminuiu as suas situações. Eu peguei o erro grosseiro da gafe, uma das maiores do episódio Limonada, e jogo ela também para dentro dessas ações de relacionamento. O Grêmio tem pessoas muito boas trabalhando, muito boas. O que está de fato acontecendo no ambiente do Grêmio que o resultado da ação dessas pessoas não se mostra na prática? Por que o Grêmio não fez plano de sócio até agora? O que o Grêmio está esperando? Um diagnóstico? Uma comissão? O quê? Vai acabar a gestão Romildo daqui a 7 meses. Lembrando que a Série B termina em novembro, em razão da Copa do Mundo. O Grêmio não vai lançar um plano de sócios para a Série B. A Série B começa daqui a alguns dias. O que está acontecendo? O que a direção fez que diminuiu a capacidade de organização interna de um clube que foi exemplo há 3 anos atrás? Esse clube foi exemplo. Todos batiam palma para as ações feitas pelo Grêmio. Muitos copiavam. O que aconteceu com esse clube que perdeu essa capacidade a ponto de não fazer um plano de sócio, que é algo óbvio, que deveria ter sido lançado em fevereiro, final de janeiro, na data da apresentação dos jogadores? O que faz esse clube não tomar atitudes que são tão óbvias, como, por exemplo, criar algum tipo de mecanismo para conferir se houve ou não o fato que determinou a gafe de ontem em relação ao Limonada? O que está acontecendo? Por que o Grêmio não se movimenta? O Grêmio segue anestesiado com o rebaixamento? É isso? O que acontece no episódio do Grêmio que as coisas não se movimentam? Isso é uma pergunta que precisa de resposta ontem. O Grêmio precisa. Não adianta montar comissões, não adianta fazer consultoria se tu não for pro fato e esse resultado não aparecer para quem de fato movimenta a vida do Grêmio, que é o sócio, que é o torcedor, que é o aficionado. É esse cara que precisa ver. E esse cara hoje está olhando e dizendo o seguinte: vem cá, gente. O Grêmio fez 1 minuto de silêncio para um ex-funcionário que não havia morrido. E isso tem repercussão em tudo que é lugar. O Grêmio não lançou um plano de sócio para a Série B. E isso tem repercussão, tanto nas finanças como em qualquer lugar. O Grêmio não consegue se relacionar com o seu sócio. Por quê? Por quê? O que acontece? O Grêmio não consegue nem atender patrocinadores. Nem isso está conseguindo. Por que não consegue? Enfim, eu estou muito incomodado com a inércia com que o Grêmio está tocando o ano de 2022. A gente fala muito aqui em futebol, muito. E quando a gente olha o tamanho do problema, a gente vê que o futebol talvez seja resultado desse apequenamento que o Grêmio acabou adquirindo dentro das suas estruturas, que resultam em dificuldade para atender as pessoas e resultam também em pequenos fatos que o Grêmio deixa de construir. Pequenas situações que o Grêmio deixa de construir. Isso me preocupa. Por quê? Porque o campo é resultado exatamente disso. E a gente precisa que tudo dê certo para que a bola bata na trave e entre e a gente saia dessa.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.